Meu nome é Henry Motti. Sou antropólogo da Universidade de Lille, especializado em etnografia africana, e até hoje me pergunto quando exatamente deixei de observar para me tornar parte daquilo que nunca quis entender. Em setembro de 2023, recebi uma autorização rara para visitar uma vila chamada Bokandi, ao norte do Congo, praticamente engolida pela selva, invisível nos mapas modernos. O governo congolês, relutante, liberou o acesso com a condição de que eu não interferisse em cerimônias noturnas nem registrasse os ritos de transição espiritual. Aquelas palavras não me assustaram. Na verdade, me excitaram intelectualmente. Achava que já havia visto o que o mundo tem de mais sombrio. Mas Bokandi não é parte deste mundo. A viagem até lá já era um aviso. A floresta parecia viva, úmida de um jeito insalubre, como se o ar estivesse sempre em decomposição. O guia local, Mala, mantinha-se calado durante longas horas, mas murmurava orações ao passar por determinadas pedras ou árvores marcadas com sangue seco. Na noite em que chegamos, a vila estava em silêncio absoluto. Nenhum latido, nenhum choro, nenhuma risada infantil. Somente o som úmido de tambores que pareciam vir de dentro da terra. A primeira coisa que notei em Bokandi foi a ausência de espelhos. Nem em casas, nem em objetos, nem mesmo em poças d'água, os moradores cobriam tudo que pudesse refletir com panos vermelhos. Quando perguntei o motivo, um dos mais velhos, chamado Komba, me respondeu sem emoção: aqui, o reflexo rouba o que resta de alma. Achei poético, até bonito. Anotei com entusiasmo. Idiota! Instalei-me numa cabana de barro com teto de folhas trançadas. O calor era opressor, e os mosquitos pareciam carregar raiva. Havia algo no ar que não me deixava dormir. Uma pulsação, como se o chão respirasse. Nos primeiros dias, tudo era observação. Crianças que brincavam sem fazer som. Mulheres que enterravam bonecas de madeira nos quintais. Homens que falavam com árvores como se suplicassem por perdão. A aldeia era um teatro de silêncio e rituais sem sentido aparente, mas tudo obedecia a uma ordem invisível, ancestral, que eu jamais entenderia por completo. Na quarta noite, algo mudou. Mala não apareceu com meu jantar. Saí da cabana com a lanterna, mas as casas estavam vazias. As fogueiras acesas, mas sem ninguém ao redor. Foi quando escutei o som, um lamento profundo, grave, que parecia vir de dentro de mim. Não era humano, mas também não era animal. Um som que parecia se lembrar de mim. O segui até a clareira no fim da vila. Lá, os moradores estavam reunidos, em círculo, usando máscaras feitas de ossos e penas. No centro, uma menina de talvez 7 anos chorava, mas ninguém a consolava. Abaixaram as máscaras ao mesmo tempo. Em seguida, todos olharam para mim. Na manhã seguinte, ninguém lembrava do ritual. Ou fingiam não lembrar. A menina desaparecera. Quando mencionei o que vira, Komba respondeu: a floresta escolhe. E às vezes, ela mostra ao estrangeiro o que não deveria ver. Meu coração gelou. Perguntei se ela estava morta. Ele apenas riu. Ela está do outro lado agora. Foi nessa mesma noite que o espelho surgiu. Eu não o coloquei lá. Ninguém entrou em minha cabana. Mas sobre a mesa onde eu deixava meu diário, havia um pequeno espelho de bronze, manchado, com moldura entalhada em símbolos que eu não conhecia. A superfície refletia apenas sombra, não luz. Quando olhei para ele, vi algo atrás de mim. Algo alto, com os olhos cobertos e as mãos nos ouvidos. Mas quando me virei, não havia nada. Peguei o espelho e o joguei contra a parede. Ele não quebrou. Desde então, os sonhos começaram. Sonhos em que eu afundava em poços cheios de dentes. Em que minha pele era arrancada lentamente por vozes que falavam minha infância em francês, minha adolescência em urros, e minha velhice em um idioma que eu jamais aprendi. Sonhos em que a floresta caminhava sobre pernas humanas. Sonhos em que Bokandi desaparecia do mapa, e só eu lembrava que ela existira. Minhas anotações começaram a se desfazer. Literalmente. As palavras sumiam das páginas enquanto eu relia. Tentei fotografar, mas as fotos vinham borradas, como se a aldeia inteira se recusasse a ser registrada.
Quando tentei gravar um áudio descrevendo os rituais, ao ouvir o arquivo, só havia o som de choro infantil e um ruído de ossos batendo entre si. No 7º dia, encontrei Mala. Estava enforcado numa árvore, com os olhos costurados e a boca cheia de terra. No bolso dele, havia uma folha de bananeira com uma única frase: "Você também será lembrado." Não sei mais se estou escrevendo isso para alguém ou para mim mesmo. Bocande não me deixa ir. Já tentei fugir. O caminho some. As árvores se movem. A bússola gira em círculos. Meu relógio marca sempre o mesmo horário, 3h33. As crianças me observam de longe, sussurrando entre si em um tom que parece ser feito só de sílabas inúteis. E o espelho? Ele agora está ao lado da minha cama. Reflete meu rosto sorrindo, mesmo quando não estou. Não sei se sou eu quem está ficando louco, ou se estou me tornando parte daquilo que chamei de objeto de estudo. Mas hoje, quando olhei para o espelho, não vi mais meu reflexo. Vi Komba, atrás de mim, respirando no meu ouvido e sussurrando: "Você agora é lenda." O sol desapareceu como um lamento sufocado, e com ele, a tênue linha entre o que eu acreditava ser real e o que minha mente desesperada começou a tramar se dissolveu. O pequeno vilarejo onde me refugiei parecia mais uma prisão esquecida pelo tempo do que um lugar para me esconder. Era um cemitério de segredos, onde o vento carregava sussurros em uma língua que eu não compreendia, mas que ainda assim reverberava em minha pele como um toque gelado e indesejado. Eu me afundava em um poço sem fundo de dúvidas e medos. As noites eram os piores momentos, não apenas pelo silêncio cortante que esmagava minha respiração, mas pelas sombras que se estendiam e se contorciam de maneiras impossíveis, dançando na periferia da minha visão. Uma presença invisível parecia observar cada respiração, cada batida do meu coração, e eu começava a desconfiar que, talvez, o que eu temia estivesse dentro de mim, tão real quanto as paredes que me cercavam. A vila tinha uma história que nenhum dos poucos moradores queria contar, como se o medo os mantivesse presos numa concha de silêncio. Mas, através de conversas furtivas e olhares desconfiados, descobri que antigos rituais permeavam a noite. Rituais que protegiam o vilarejo de algo pior do que a morte, uma entidade ancestral que se alimentava do medo e da dúvida. Eu não era bem-vindo ali, eu podia sentir. Cada olhar que cruzava o meu era um julgamento, uma sentença silenciosa para que eu me afastasse, que eu desaparecesse. A culpa começou a corroer minha mente como ácido. O peso do passado, que eu havia tentado enterrar, retornava em imagens fragmentadas, distorcidas, misturando-se com os pesadelos da noite e as vozes abafadas do dia. Era como se minha identidade estivesse sendo puxada para fora de mim, desconstruída por mãos invisíveis que sussurravam segredos proibidos. Eu me perguntava se eu já havia sido humano, se ainda era. As ruas escuras se transformaram em labirintos impossíveis, mudando de forma enquanto eu caminhava, levando-me para lugares que não existiam, para encontros com figuras encapuzadas que sussurravam palavras que congelavam a alma. O céu acima pulsava com uma cor anormal, um vermelho opaco que parecia queimá-lo lentamente, como se o próprio mundo estivesse apodrecendo. A linha entre o que era memória e o que era delírio desapareceu completamente quando comecei a ouvir uma voz, baixa, rouca e cheia de uma promessa terrível. Era a voz do vilarejo, da entidade ancestral, ou talvez a minha própria loucura falando. Ela dizia que eu havia sido marcado, escolhido para carregar a maldição que afligia aquele lugar há séculos. Que não havia escapatória, apenas um caminho que se estreitava até o fim da sanidade. No fundo do poço, descobri um espelho antigo, empoeirado, escondido na casa abandonada que me servia de refúgio. Ao olhar minha imagem refletida, vi não a mim, mas uma sombra distorcida, um monstro quase humano com olhos fundos e sem cor. E então percebi, o abismo dentro de mim era tão profundo quanto o que me cercava lá fora. Eu não era apenas um forasteiro atormentado, eu era a própria personificação do medo que consumia aquele vilarejo. E naquela noite, enquanto o vento uivava cantos antigos pela janela quebrada, eu soube que meu desespero era apenas o começo. O abismo me olhava de volta, e eu já não podia fugir. O ar parecia mais denso naquela noite, como se tivesse se transformado em um líquido viscoso que me afogava lentamente.
O silêncio que antes me envolvia agora se tornava um grito surdo dentro da minha cabeça, abafado apenas pelas batidas ritmadas e insistentes do meu próprio coração. Eu estava à beira de um precipício que não dava para ver, só sentir, um abismo que se abria sob meus pés, pronto para engolir o que ainda restava de mim. Desde que aquele espelho mostrou minha sombra monstruosa, minha percepção se fragmentou em estilhaços impossíveis de juntar. A linha tênue entre o que era real e o que eu inventava em minhas noites insones desapareceu. Às vezes, parecia que o próprio vilarejo respirava junto comigo, em uma sincronização macabra que me deixava sem fôlego. Eu via as paredes se mexendo, as sombras se alongando para tocar minha pele com dedos invisíveis e frios. Mas quando eu tentava agarrar qualquer uma dessas aparições, tudo se desfazia em névoa e um silêncio cortante. Em um desses episódios, caminhei até a igreja abandonada no centro da vila. O local era um santuário de memórias mortas, com as paredes sujas de mofo e velas apagadas que nunca deveriam ter se apagado. No altar, um antigo livro de capa de couro repousava, como se estivesse esperando por mim. Abri-o e, entre símbolos incompreensíveis e palavras borradas pelo tempo, li uma passagem que parecia escrita diretamente para mim. Aquele que vê o abismo não pode mais voltar. O abismo vê de volta, e em seu olhar encontra seu reflexo mais sombrio. Aos poucos, entendi que não era apenas um morador temporário dessa prisão de pesadelos. Eu havia sido escolhido, marcado para ser a próxima vítima de um ciclo antigo, uma maldição que atravessava gerações. A entidade que se escondia nas sombras não era um monstro comum, mas uma força cósmica e impiedosa, que se alimentava do desespero, da dúvida e da perda da identidade. Minha mente começou a se dissolver, como gelo derretendo em água turva. As vozes ficaram mais claras, agora sussurrando histórias de horror que eu não queria ouvir, lembranças de atrocidades que talvez nunca tenham existido ou que eu mesmo tenha criado para me punir. Meu passado e presente se confundiam, rostos que eu amava se tornaram vultos distorcidos, palavras gentis se transformaram em insultos venenosos. Em um momento de desespero, olhei para minha mão e percebi que ela tremia não por medo, mas porque já não estava mais sob meu controle. Ela parecia agir por vontade própria, escrevendo símbolos no ar invisíveis para qualquer um, exceto para aquela entidade que me observava. Era como se eu tivesse me tornado um receptáculo, uma porta para algo que não deveria ser. Mas a pior parte foi a perda do tempo. Horas, dias ou semanas. Não sabia mais. Cada vez que fechava os olhos, eu via os olhos abertos das vítimas anteriores, seus corpos ainda imóveis, mas suas almas presas em uma vigília sem fim. E no centro desse tormento, eu era o próximo. A realidade que eu conhecia já não existia mais. Havia apenas o abismo, me olhando de volta, uma promessa de nada, de esquecimento eterno, e um convite para desaparecer sem deixar vestígios. Quando finalmente me entreguei ao vazio, percebi que a verdadeira loucura não era o que estava acontecendo ao meu redor, mas a certeza de que ela nunca acabaria. Quando acordei, a sensação foi de uma ausência tão profunda que parecia engolir o pouco que restava de mim. Não havia um céu para olhar, nem chão para sentir sob meus pés, apenas um vazio opressor que se estendia para além do entendimento. Aquele vazio não era o resultado da escuridão que me cercava, mas do que eu havia perdido para sempre: minha sanidade, meu passado, minha própria essência. Os dias seguintes foram um borrão de sensações desconexas, como se minha mente estivesse dividida em fragmentos flutuantes, cada um com sua própria narrativa, contraditória e dolorosa. Por vezes, me pegava gritando por socorro para paredes que não respondiam ou rindo sem motivo, enquanto lágrimas escorriam em silêncio. O vilarejo que antes parecia ameaçador agora era uma prisão invisível, uma gaiola onde minha alma estava confinada, incapaz de fugir. Tentei falar com os moradores, mas suas faces eram sombras que se desfaziam assim que os encarava. Vozes distorcidas murmuravam em idiomas que me eram estranhos, como se aquele lugar fosse um cruzamento entre o tempo e o esquecimento. Naquele instante, percebi que não estava só. Uma presença constante me observava, uma sombra que não me deixava sequer em meus sonhos, que se movia nas bordas da visão, pronta para me puxar de volta ao abismo a qualquer momento. Em noites intermináveis, os ecos de memórias falsas e verdadeiras se misturavam, revelando pedaços de um passado obscuro que eu não conseguia entender completamente.
Vi imagens de pessoas desaparecidas, rostos marcados pelo medo e pela dor, e um espelho quebrado onde meu reflexo estava dilacerado, como se minha alma estivesse partida em 1000 pedaços. O tempo perdeu o significado. Não existiam mais manhãs ou noites, apenas um ciclo infinito de angústia que me consumia lentamente. A entidade, aquele ser cósmico que eu sentia perto, alimentava-se do meu sofrimento, crescendo nas sombras do meu pensamento, sussurrando segredos que eu preferia esquecer, verdades tão dolorosas que ameaçavam destruir o que restava da minha humanidade. Em um momento de lucidez, compreendi que não havia salvação, apenas o inevitável colapso. Minha mente era uma prisão onde eu era ao mesmo tempo carcereiro e prisioneiro, e o tormento era interminável. As cicatrizes que o horror deixou não eram físicas, mas profundezas no tecido da minha consciência, feridas abertas que sangravam silenciosamente a cada pensamento, a cada suspiro. Mas o que realmente me destruiu foi perceber que aquele abismo que me olhava de volta não era apenas uma força externa. Era uma parte de mim, o reflexo mais sombrio que eu sempre carreguei, escondido sob camadas de negação e medo. A entidade não me invadiu. Ela emergiu de dentro, alimentada pelos segredos que tentei esconder, pelas falhas que neguei e pelas sombras que nunca quis encarar. No fim, a vila, o abismo, as vozes, tudo se fundiu em um só ponto de não retorno. Eu me tornei o espectro da minha própria história, preso em um ciclo de dor e esquecimento, condenado a revisitar eternamente aquele terror silencioso que começou com uma simples semente de desespero. Enquanto escrevo estas palavras, sinto o peso da escuridão ao meu redor, como se a própria noite tivesse vindo para me engolir. Mas deixo aqui este relato, não como um aviso, mas como um lembrete. O horror verdadeiro não está fora de nós, mas dentro, escondido, esperando o momento certo para nos consumir. E você, que está lendo, já sentiu o abismo olhar de volta? As sombras que se tornaram minha companhia começaram a tomar formas mais nítidas. Vultos que surgiam no canto do olho, sussurrando palavras incompreensíveis que se arrastavam como correntes frias pela minha pele. Eu sabia, no fundo, que não eram meras alucinações, embora minha mente insistisse em duvidar de tudo. A linha entre o real e o imaginário desaparecera, deixando-me à deriva em um oceano de incertezas. Certa noite, enquanto vagava pelas ruínas da vila, encontrei um antigo caderno escondido entre pedras cobertas de musgo. Suas páginas amareladas estavam preenchidas com rabiscos e anotações desconexas, fragmentos de loucura que pareciam ser a história de alguém que viveu ali antes de mim. Quanto mais eu lia, mais sentia que aquele relato era um espelho do meu próprio sofrimento, uma conexão inexplicável entre mim e aquele passado sombrio. As palavras falavam de uma maldição que transcende o tempo, de um ciclo interminável de perdas e encontros com a entidade que habita o abismo. Diziam que aqueles que a encaravam uma vez jamais seriam os mesmos. Parte de si se desfazia, e uma presença invisível tomava seu lugar, esperando o momento certo para agir. O caderno alertava para algo que comecei a perceber com crescente medo: o abismo não está confinado ao vilarejo. Ele se infiltra no mundo real, como um vírus silencioso, contaminando mentes e dissolvendo certezas. Eu sentia essa contaminação cada vez que olhava para mim no espelho, um reflexo que parecia se distorcer, quase como se houvesse um estranho dentro de mim, observando e esperando. As noites passaram a ser um tormento ainda maior. Eu tentava gritar, mas minha voz se perdia no vazio. Tentava correr, mas meus pés afundavam no solo como se estivesse andando em lama espessa e sem fim. Cada vez que fechava os olhos, via o abismo se aproximar, sua boca feita de trevas se abrindo para engolir não só meu corpo, mas tudo o que eu era. No silêncio sufocante, as memórias do passado começaram a se misturar com visões distorcidas do futuro, criando uma tempestade mental que me fazia questionar minha própria existência. Eu já não sabia se estava vivo, morto ou preso em algum estado intermediário, uma sombra que não encontra descanso. E então, uma última revelação me atingiu: o abismo não apenas me observa. Ele espera que eu me junte a ele, que eu aceite a escuridão como minha verdadeira casa. A resistência era exaustiva, uma luta sem sentido contra uma força inevitável que transcende a lógica humana. Escrevo estas palavras enquanto a luz falha da vela ao meu lado dança em um ritmo irregular, lançando sombras que parecem ganhar vida. Sei que o fim está próximo,
que minha mente será consumida ou que serei engolido pela escuridão que habita tanto dentro quanto fora de mim. Mas se este relato chegar até você, saiba que o abismo é real e que ele pode estar mais perto do que imagina. Talvez já tenha se infiltrado em sua mente, esperando pacientemente para abrir uma brecha. Não se deixe enganar pelo conforto da razão. O verdadeiro horror é o que não conseguimos ver, o que se esconde atrás das portas fechadas da nossa consciência. E quando ele olhar para você, pergunte-se: quem, afinal, está de verdade no controle? Após noites intermináveis de tormento, as fronteiras entre meu ser e o abismo se dissolveram por completo. Não houve um grito final, nem um momento de redenção, apenas um silêncio absoluto, denso como um véu que cobre tudo. A vila se tornou um reflexo vazio, uma prisão para os ecos da minha mente despedaçada. Nas poucas horas em que minha consciência retornava, eu via fragmentos de mim mesmo nos rostos das pessoas que passavam pelas ruas. Olhos vazios, perdidos, carregando a mesma sombra que me consumira. Percebi que o abismo não era um lugar, mas um estado de ser, um vírus que se espalha pela alma daqueles que olham fundo demais para o vazio. A última coisa que lembro foi o meu reflexo no espelho, um olhar que não me pertencia mais, olhos que não buscavam luz, mas que aguardavam pacientemente pela próxima vítima. E então, o vazio me engoliu, como um segredo que não pode ser contado, apenas sentido. Se você está lendo isto, cuidado! Talvez o abismo tenha deixado uma porta aberta dentro de você. E se escutar um sussurro no silêncio, não olhe para trás. Porque às vezes, o verdadeiro terror não está no que nos espera, mas no que já habitamos sem perceber.